Oi, eu sou o Henrique Massaro e esse aqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo com o único objetivo de resumir todos os acontecimentos dos filmes da saga John Wick para quem quer aproveitar o hype aí de John Wick 4, que deve estar estreando nos cinemas ou já estreou, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Quem não quer perder nenhum detalhe desse novo filme, não se lembra do que aconteceu nos filmes anteriores, ou vai saber, quer ir assistir sem ter assistido aos filmes anteriores, sem julgamentos aqui. O objetivo dessa série aqui é justamente fazer um resumo de tudo que aconteceu em todos os filmes, e nesse segundo vídeo aqui, obviamente, eu vou resumir os acontecimentos de John Wick 2, Nascido para Matar, filme de 2017. Vale lembrar, obviamente, que essa série de vídeos aqui está repleta de spoilers, justamente porque a ideia é fazer um resumo de todos os acontecimentos, com alguns comentários pontuais. Então, já fica o aviso, e quem ainda não assistiu ao primeiro vídeo que eu fiz, eu recomendo que você pare e clique nele aqui que está passando no card e assista ao resumo dos fatos ali, dos acontecimentos de John Wick de Volta ao Jogo de 2014. John Wick 2 de 2017, portanto 3 anos depois, começa justamente fechando a única ponta solta que ficou, de certa forma, do filme anterior, que é o John Wick indo recuperar o seu carro, o seu Mustang de 1969. No filme anterior, como vocês sabem, ele se vingou de todo mundo, matou o Yosef, matou o Viggo, os mafiosos russos ali, pegou um cachorrinho novo, para tentar, enfim, dar um desfecho para aquela história triste da sua cachorrinha que foi morta no início do filme anterior, mas o carro que tinha sido roubado também, a gente não tinha visto um desfecho com relação a isso. E essa primeira cena de John Wick 2 é justamente uma cena frenética de ação do John Wick indo atrás do carro, do seu bendito carro, que está guardado ali num dos galpões de um outro mafioso russo, que a gente vai entender ser o irmão do Viggo, o nome dele é Abram Tarasov, ele é interpretado pelo Peter Stormare. E esse carro tá ali em posse dele. O John Wick justamente acaba entrando, matando todo mundo, acaba passando por cima de todo mundo, e esse cara, mais uma vez, é mais um criminoso muito perigoso que visivelmente tem medo do John Wick. Ele repete a história ali, inclusive, para um dos seus capangas, de que o John Wick uma vez matou 3 caras num bar sozinho usando apenas um lápis. He once killed 3 men in a bar with a pencil. I know, I've heard the story, sir. Fucking pencil! Então, o John Wick recupera o carro, sai dali, acaba não matando esse mafioso, a coisa fica elas por elas, só que o carro fica justamente totalmente destruído, Como eu comentei, essa cena inicial ela serve para fechar, de certa forma, a única ponta solta do filme anterior, mas não a trama do filme, porque o que aconteceu no primeiro John Wick gera muitas consequências para o que vai acontecer nesse segundo filme e, na verdade, no terceiro e até no quarto filme. Isso é um dos méritos dessa saga, diferentemente de outras sagas como, por exemplo, Missão Impossível, que é uma saga que eu gosto também, que cada filme vai ter uma jornada, uma missão diferente. Esse aqui, claro, existem conflitos diferentes, mas todos são consequências dos filmes anteriores. Os personagens não esquecem o que aconteceu nos filmes anteriores e nesse caso aqui, as consequências são diretas mesmo. Bom, para não dizer que essa trama ficou completamente concluída, o carro do John Wick fica completamente destruído e ele mais uma vez chama o Aurélio, vivido ali pelo John Leguizamo, para que ele possa tentar reconstruir o carro, que vai demorar um bom tempo ali para que isso aconteça. Então ainda tem essa ceninha aí para fechar essa ponta com relação ao seu querido Mustang 1969. Logo depois, o John Wick está preparado para voltar para sua aposentadoria, depois que ele já se vingou de todo mundo, mas obviamente as coisas que ele fez não vão ser tão fáceis assim de serem superadas, nesse mundo do crime que a gente começou a conhecer no filme anterior. De volta em casa, o John é surpreendido um belo dia com a chegada de um cara chamado Santino D'Antonio, que é interpretado pelo Riccardo Scarmaccio. Ele é um mafioso italiano que o John conheceu anteriormente na sua vida de matador de aluguel, que aparece ali para cobrar um favor. O Santino, a gente logo vai ver, ele tem uma marker do John Wick, que é um objeto ali que eles usam para demarcar um juramento de sangue que é feito entre 2 indivíduos, um favor que é concedido por um, que pode ser cobrado a qualquer momento
por esse outro cara, né? A qualquer momento ele pode vir pedir que esse favor seja retribuído. Isso é uma coisa bem importante nesse universo, né? É mais um elemento desse submundo do crime, né? Dessa mitologia de John Wick que está sendo apresentada aqui nesse segundo filme. E o favor que o Santino pede é justamente que o John Wick saia da aposentadoria novamente e vai lá e mate uma pessoa para ele. E essa pessoa é a sua irmã, a Gianna, que é interpretada pela Cláudia Gerini. Ela acabou de assumir o lugar do pai deles na alta cúpula ou na alta mesa, dependendo da tradução que você está assistindo. A alta cúpula, como a gente percebeu no filme anterior, é a organização que domina todo esse submundo do crime. Eles estão acima de todo mundo, estão acima dos hotéis Continental, que a gente conheceu no filme anterior também, estão acima dos contratos. Eles são justamente o último ponto, ou o primeiro ponto da hierarquia. Acima deles não há ninguém. E o pai do Santino e da Gianna tinha um lugar nessa mesa, como sendo um representante da Camorra, né, da máfia italiana, e ele morreu e deixou esse lugar para sua filha, para desespero do Santino, que quer assumir esse lugar. Então ele pede que o John Wick vá lá até Roma, onde ela está sendo coroada, mate ela para que esse lugar possa ficar para ele. O John Wick, obviamente, ele nega, apesar, né, desse juramento ser uma coisa sagrada ali para todos eles, dele saber as consequências que isso pode acarretar, ele se nega, ele diz que ele parou, que ele não pode mais e que ele está fora. Logo em seguida, na cena seguinte, o Santino sai da casa do John Wick e simplesmente dá alguns tiros de bazuca na casa dele, destruindo ela completamente, acaba pegando fogo ali, e o John Wick e sim o cachorro dele, caso você esteja se perguntando, conseguem sobreviver. Obviamente, depois disso, o que o John Wick mais quer é a vingança, ele quer matar o próprio Santino. Mas o Winston, que é o gerente do Continental lá de Nova York, interpretado pelo Ian McShane, diz que ele não pode fazer isso, que o Santino estava no direito dele, poderia ter matado ele, porque aquilo ali, aquele voto é realmente sagrado. Mas ele diz pro John Wick agir com mais sabedoria. Vá lá e cumpra a missão que ele te delegou, mata a irmã dele e depois tu tá basicamente livre para ir lá e matar o próprio Santino. Ninguém vai te impedir de fazer isso. O John consegue ir até Roma, ele consegue se infiltrar na festa de coroação da Gianna e mais do que isso, ele consegue se infiltrar nos aposentos dela, ali no quarto dela, passando por todos os seus seguranças. Ela entende o que está prestes a acontecer, ela já conhece o John Wick e antes que ele possa matá-la, ela vai lá e tira a própria vida. A saída do John dessa festa é repleta de ação, ele é surpreendido por diversos seguranças e capangas ali, principalmente por um cara chamado Cassian, um cara muito bom de briga, nível John Wick, assim, que é interpretado pelo rapper Common. E mais do que isso, ele é atacado pelos próprios homens do Santino, né, do irmão da Gianna, que mandou o John Wick lá matar a nova representante da alta cúpula. Depois de ter conseguido escapar de todo mundo, o John é surpreendido novamente pelo Cassian, eles começam a brigar e acabam parando dentro das dependências de um hotel continental de Roma, que, como todos os hotéis dessa rede mundial, que agora a gente começa a entender mais que é de fato uma rede mundial de hotéis voltados para criminosos, eles precisam interromper a briga, né, com a chegada do gerente ali, porque, como a gente sabe, o Continental é um local sagrado, brigas e matanças não podem acontecer ali dentro. Os dois acabam conversando, explicando, entendendo a situação do outro, mas a gente também entende que eles vão acabar se encontrando novamente mais pra frente no filme. Em seguida, o Santino liga pro John Wick para dizer que ele não podia deixar de mandar os seus homens atacá-lo, porque poderia soar muito mal, poderia pegar muito mal se ele não tentasse vingar a morte da própria irmã. Mas ele não tem resposta, mais uma vez, né, como o John Wick costuma fazer, ele desliga o telefone na cara dele, o Santino entende o que está vindo atrás dele e lança uma recompensa de 7 milhões de dólares pela cabeça do John Wick. Essa cena é legal também pra gente ver uma coisa que já foi feita no outro filme, mas aqui a gente vê mais em detalhes de como isso funciona nesse mundo criminoso que é retratado pela série John Wick. O Santino lança esse contrato, como eles chamam, né, falando pela uma linha telefônica que representa todo esse submundo, e a gente vê efetivamente esse contrato sendo digitalmente lançado ali e indo parar nos celulares de cada assassino de aluguel, de cada matador de aluguel de Nova York, que é para onde o John Wick está voltando. Conforme o John Wick vai andando, ele vai sendo surpreendido a cada passo que ele dá por novos assassinos que vão tentando eliminá-lo, e isso é uma cena bem interessante da gente ver para ter uma dimensão até onde vão os tentáculos dessas organizações criminosas, a quantidade de matadores de aluguéis que existem nesse universo. O John Wick vai lutando com um de cada vez, sobrevivendo, e acaba tendo uma luta com o próprio Cassian novamente,
que acontece dentro de um metrô. Eles, durante a caminhada dentro da estação de metrô, eles já vão atirando um no outro, no meio de todo mundo ali, sem que ninguém perceba, usando silenciadores, e acabam tendo a sua luta efetivamente dentro de um trem mesmo. É uma das lutas mais pegadas do filme, que acaba com o John Wick vencendo, cravando uma faca ali no coração do Cassian, dizendo que se o Cassian remover essa faca, ele vai sangrar até a morte. Ele fica sentado ali, ainda respirando com dificuldade, enquanto o John Wick consegue ir embora. Na saída do metrô, muito ferido e percebendo que vai ser atacado novamente até a sua morte por novos assassinos, o John Wick nos surpreende mostrando ali mais um elemento desse submundo. Ele vai até um cara que aparentemente é um mendigo ali no metrô e diz: leve-me até ele. Ele se deita do lado do cara, o cara tapa ele com umas lonas, umas coisas que tem ali, tira uma pistola e mata alguns dos assassinos que estão vindo atrás do John Wick. E logo em seguida a gente descobre que ele, na verdade, é o Rei, um personagem misterioso que controla uma rede, uma organização criminosa formada só por mendigos que ocupam as ruas de Nova York e diversas cidades ali. Ele é interpretado pelo Lawrence Fishburne, um personagem bem intrigante dessa série. Ele tem uma relação com os pombos ali. Ele se veste e vive como se fosse um mendigo realmente, mas que tem um poder incrível ali. Tem o seu trono de rei dentro do seu esconderijo. Eles conversam e a gente entende que os dois têm uma história pregressa. Em algum momento eles se confrontaram. O John Wick quase, parecido com o que ele fez com o Cassian, ele quase levou o rei até a morte, cravando uma faca no pescoço dele, mas deixando ele sobreviver. Ele pede ajuda para esse cara, né, também conhecido como Barry King, para que ele possa ir até o Santino e finalmente matar o novo chefe da organização criminosa italiana, que tem e vai ter o seu lugar na alta cúpula. Ele tenta convencer o rei ali de que isso seria de interesse dele também. E ele consegue, em troca, que esse cara dê uma arma para ele, com apenas 7 balas, porque a recompensa colocada sobre a cabeça do John Wick foi de 7 milhões de dólares, então ele vai ter direito apenas a 7 balas para derrubar o Santino e todos os seus capangas. O John então vai até o Santino, que está num evento organizado dentro de um museu, mata todos os seus homens com direito a uma cena muito legal que acontece dentro de uma sala de espelhos. O Santino então consegue fugir desse local e acaba indo se refugiar dentro do Continental de Nova York, tendo a certeza que ali dentro ele não vai ser morto por ninguém. Mesmo assim, o John Wick entra no local e mesmo com o Winston, o gerente ali do hotel, implorando e dizendo para ele não fazer o que ele está prestes a fazer e violar todas as regras, mais uma vez ele mata o Santino com um tiro na cabeça dentro do restaurante do Continental. O John pega o seu cachorro que ele tinha deixado sob os cuidados do nosso querido concierge ali do Continental e vai embora. Enquanto isso, ele é inevitavelmente declarado como excomungado pelo Winston. Isso quer dizer que todo mundo, mais uma vez, todo mundo mesmo dessa vez, vai vir atrás de John Wick, porque agora ele tem todos os seus laços cortados com a alta cúpula por ter desrespeitado uma regra máxima ali da rede de hotéis Continental. O filme ainda tem uma cena final em que o John se encontra com o Winston numa praça, no local público de Nova York, e o Winston dá para ele, como forma de cortesia, 1 hora de vantagem para que ele possa fugir, para que ele possa se esconder, enfim, antes que o contrato ali de excomungado passe a valer. O John ainda comunica o Winston que quem vier atrás dele, seja lá quem for, ele vai matar um por um. I'll kill them. I'll kill them all. O filme ainda termina com o John correndo pela rua, fugindo com seu cachorro, enquanto diversos matadores de aluguel vão percebendo que ele está de fato excomungado daquela organização. Esse é o resumo dos acontecimentos de John Wick 2, Nascido para Matar, filme de 2017, que teve uma bilheteria de 171 milhões e 500 mil dólares, superando bastante até os 86 milhões arrecadados pelo primeiro filme. É um filme que, de certa forma, consolida essa como uma franquia de sucesso. A gente já sabia desde logo depois do primeiro filme que seriam feitos outros filmes, e com essa bilheteria, com a boa recepção do público da crítica, ficou bem claro que a franquia John Wick seria muito importante para o gênero de ação e não acabaria tão cedo. 2 anos depois a gente teve o terceiro filme, que é o assunto do meu próximo vídeo. Fique ligado aqui no canal, que logo eu volto trazendo um resumo dos acontecimentos de John Wick, que vai ser uma série de vídeos que vai terminar com a minha análise de John Wick 4, que eu já tive a oportunidade de assistir. Era isso que eu tinha para dizer, até o próximo vídeo e tchau!